Vocês estão conseguindo enxergar no slide, por gentileza? Sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. É de uma forma bem resumida, tá? Mas fiquem à vontade para poder parar a aula na hora que vocês acharem necessário para tirar qualquer ou quaisquer tipo de dúvida, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou dar um resumo para vocês daquilo que nós falamos nesse tempo aí de fevereiro para cá, de março para cá, perdão. Nós iniciamos lá atrás falando sobre as bases físicas aplicadas aos sistemas biológicos, né? Tratamos um pouquinho do que era matéria, o que é energia, o que é o espaço, o que é o tempo de forma teórica. De forma prática, foram esses temas ou foram ou estão sendo tratados com os demais professores de física. O importante para vocês terem um conhecimento o que é a grandeza física, que é tudo aquilo que pode ser medido e, ora, associado a um valor numérico. Tá? Então, a massa é uma grandeza física, o tempo é uma grandeza física, o comprimento, velocidade, aceleração, força, energia, trabalho, temperatura, pressão, entre várias outras grandezas físicas que nós podemos citar dentro do nosso cotidiano. E aí, o que eu passei para vocês? O que é matéria? Tá? A palavra matéria vem do latim e significa aquilo que é uma coisa feita. Então, matéria é tudo aquilo que possui peso. E na física, tá? O correto de falar peso, então, por exemplo, quando eu vou lá na farmácia e vou me pesar, tá? Na verdade, aquele valor que está lá é o valor da minha massa. Mas na física, peso é a massa mais a ação da gravidade. Isso também eu tenho certeza que é bem discutido com os nossos colegas de física lá. E ocupa espaço no universo. Tá? Então, tudo aquilo que tem massa e tem a capacidade da gravidade, da força gravitacional agir sobre ele, é considerado uma matéria. Então, o átomo é matéria, a molécula é matéria, o meu pedacinho de dedo é matéria, o cabelo também é matéria, uma montanha também é matéria, tá ok? Independente qual é o espaço que ele ocupa, tá? E o espaço é uma grandeza física, aquilo que ocupa algum lugar é considerado matéria. E os estados da matéria? Nós temos 3 estados bem básicos, tá? Que é o estado sólido, líquido e gasoso. Tá? Os gases, tá? Essas perguntinhas pegam a gente no vestibular, tá? Ok, pessoal? Os gases não têm volume definido, tá? Então, quando você coloca dentro do recipiente, ele vai estar espesso dentro daquele recipiente. Se você tirar a estrutura que pode condicioná-lo, ele vai estar espaço dentro da nossa atmosfera ou dentro de um outro ambiente qualquer. Então, ele não tem um volume definido. Você consegue só definir o gás quando ele está dentro de um recipiente. E através desse recipiente a gente temos a capacidade de defini-lo, o volume. Os líquidos, eles não têm forma. Então, quando você pega um copo de água e joga para cima, você vê que ele se espalha. Quando você joga ele na mesa, ele também espalha. Mas ele tem volume, tá ok? Sempre o volume dos líquidos é metro cúbico. Então, se vocês forem prestar atenção lá na TV, vamos pegar a TV Globo, por exemplo, o Jornal Nacional, naquela hora lá do tempo lá, quem estiver lá anunciando, tá, o jornalista lá, a gente fala que é a moça do tempo, o rapaz do tempo, não importa, ele sempre vai falar, ó, previsão de chuva para Volta Redonda é tantos metros cúbicos. Por quê? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. A caixa d'água também é medida em metro cúbico. E os sólidos, esses não, eles são rígidos e têm forma e volume definidos. Os gases é porque, se vocês forem olharem a estrutura, vocês conseguem ver meu cursor passando em cima? Pessoal, vocês conseguem enxergar meu Professor, cursor? tá no primeiro slide ainda. Ainda? Tá, Sim. tá escrito estados de matéria? Não, tá na biofísica. Não? Eu ia Nossa, perguntar isso vocês não... agora mesmo, se era só para mim. Agora E tá foi. aparecendo piscando, ficando preto também o slide, Agora ficou. a tela. Não, vou parar e vou voltar. Se vocês não falam nada, obrigado por vocês falarem, porque senão eu ia embora e esquecer. Tá bom? Vamos lá de novo. Obrigado por avisar. Que isso? Acontece bastante, às vezes, professor, passar o slide, mas pra Agora, gente. o que vocês estão vendo? Estado da matéria. Perfeito. Então, vou só voltar para mostrar para vocês. Eu falei da matéria, energia, espaço e tempo. Falei o que é matéria, mostrei um átomo, uma molécula, um conjunto de moléculas. Tá mostrando aí para vocês, não tá? Tá.
estados da matéria. Então, Isso. aqui agora vocês estão enxergando. As moléculas são mais espessas, que é do estado gasoso, um pouquinho mais conjunta, que é o estado líquido, e bem conjunta, que é o estado sólido, onde pelo qual eu consigo medir a forma e o volume que é definido nele, ok? Pessoal, eu sempre vou estar falando relacionado àquilo que eu usar. Se vocês verem que estão fugindo, por favor, me interrompam, tá bom? As propriedades gerais que a gente pode falar da matéria. A massa, então eu já disse para vocês, é a quantidade de matéria que temos em uma determinada amostra, tá? O volume é o espaço ocupado também numa amostra de matéria. E essa unidade é metro cúbico pelo sistema internacional. O metro cúbico corresponde a 1.000 litros. A caixa d'água é descrita em metro cúbico. A quantidade de chuva também. Então, essas 4 propriedades gerais da matéria é importante guardar. Tem muitas outras, mas essas aqui são mais tratadas no vestibular. A elasticidade, que é a capacidade que a matéria tem de voltar à sua forma original quando não se tem mais força ou pressão exercendo sobre ela, ou agindo sobre ela. E a inércia, que faz parte das leis de Newton, é a tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado de energia original, seja em repouso, se tiver repouso, seja em movimento, se tiver em movimento, até que haja interferência de uma força externa, seja quando ele tiver repouso para movimentá-lo, seja quando ele estiver em movimento para pará-lo, ok? Então, essas 4 propriedadezinhas aí da matéria é aquilo que vai estar podendo cobrar ou de forma conceitual, ou de forma técnica, quando é técnica eu falo de descrição da matemática, para vocês no vestibular. A energia, pessoal, a energia ela é usada de vários conceitos. Pode ser energia elétrica, pode ser a gasolina, tá? Pode ser a glicose, pode ser a capacidade de realizar trabalho. Então, apesar de ser usado em vários conceitos diferentes e ser uma grandeza primitiva, o uso científico da palavra energia tem um significado bem definido e preciso. Potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. A energia é aquilo que dá capacidade, seja para uma máquina ou um indivíduo, tá? Realizar trabalho na física ou como ação do trabalho, propriamente falando, a ação. Tá? Então, essa é a parte da energia. E energia, nós estudamos isso em biologia, como estudamos em física, em diversas áreas da física, termodinâmica, eletromag, tá? Mecânica, quântica e várias outras. Química também se utiliza bastante. Tenho certeza que a professora Georgia também fala com vocês de energia em geografia, porém de algumas variações de conceito. Então, energia é aquilo que vai gerar um potencial como um produto final será um trabalho ou realizar uma ação. Espaço, pessoal. Espaço é a parte que ocupa um objeto sensível e a capacidade de terreno com um lugar. Por exemplo, sinto muito, mas já não há mais espaço no salão. Vamos ter que trocar de cama, já que esse ocupa um espaço demasiado. E o espaço, geralmente, ele está sempre em função do tempo. Então, quando a professora Adriana, o professor Paulo Vitor, o professor Elianai forem conversar com vocês lá, aplicar aquelas fórmulas de física, pode ter certeza que o espaço sempre vai estar relacionado ao tempo. Quase sempre as equações trazem o tempo relacionado a ele. E o tempo, pessoal? O tempo é um dos conceitos fundamentais na física. Na física clássica, o tempo transcorre sempre da mesma forma, esteja um móvel se movimentando ou parado. Na física quântica, ele é diferente. Essa figurinha bonitinha que eu estou trazendo para vocês aqui no espaço, isso aqui chama-se paradoxo dos gêmeos. Na física clássica, essa que vocês estudam aí, como eu disse, com os professores, vocês vão ver que aonde eu estou aqui na minha casa e aonde vocês estão aí, o tempo é igual. Se eu for olhar o reloginho, os 60 segundos de um minuto tá, vai estar igual para mim, igual para vocês. Quando a gente quebra a física clássica e vamos para a tão famosa da física quântica, aquela que passa lá nos Vingadores, o Homem-Formiga, que ele faz uma viagem quântica, eu só falo isso porque minha filha assistiu, mas eu não tive a oportunidade de assistir o filme, mas ela me conta. O tempo gira diferente. No paradoxo dos gêmeos, se eu deixar 2 gêmeos, deixar ele num planeta Terra e a outra botar para fazer uma viagem durante 20 anos pelo espaço, quando ela voltar, desculpa, e encontrar o seu irmão vai estar mais velho e ela vai estar um pouco mais nova, porque na física quântica nós trabalhamos com uma coisa chamada dilatação do tempo, coisa que não é estudada na física mecânica clássica.
tá ok? Então, o tempo ele tem um conceito diferente na física clássica e na física quântica. Professor, se cobra na física quântica no vestibular, pode falar uma coisinha ou outra, é raro, mas é importante vocês dar um piteleco para vocês, ok? Essa parte pode passar, tá? Então, pessoal, de que é formado a matéria, tá? A matéria, ela é sempre formada de moléculas. E o que são moléculas? É a junção de átomos diferentes ou não. Pode ser a mesma cadeia de átomos, tá? Então pode ser uma cadeia de carbono, 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 como pode ser uma cadeia de carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, não importa, tá? Mas molécula é uma junção de átomos diferentes ou iguais, perfeito? Então, matéria é composto por molécula, molécula é composto por átomos. E o que forma o átomo? Bem, o que é o átomo, tá? É aquilo não divisível que foi lá discutido por Aristóteles antigamente. O átomo, hoje, ele é divisível, tá? Mas o que importa para vocês dentro do vestibular é a divisão pelo qual a camada eletrônica dele é formada por elétrons, tá? E o seu núcleo maciço, que é onde concentra praticamente toda a sua massa, ele é formado por prótons e nêutrons. Daqui para cá, quando se divide em quarks ou gluon, dificilmente o vestibular cobra isso para vocês, porque isso daqui já é física quântica, tá ok? Então, mas isso aqui é importante de saber. Matéria, molécula, átomo, formado por elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, carga negativa, massa desprezível. Não se fala que o elétron não tem massa, tá ok, pessoal? Massa desprezível. O núcleo é o núcleo onde que se encontra a massa. Então, o próton tem massa, o nêutron tem massa. O próton tem carga positiva, o nêutron é ausente de carga. Nêutron não é nulo, nêutron é ausente de carga, ok? Então, aí é que traz um resuminho para vocês, que é a unidade fundamental, faltou um L aqui, perdão, estrutural da matéria, tá? Foi isso que eu disse para vocês agora, tá ok? Fala sobre prótons, nêutrons, elétrons, e é o que eu disse no slide anterior. E aí, pessoal, eu entrei para vocês num conceito de radiação, tá? Nós também falamos um pouquinho de radiação. E o que é radiação? É uma forma de energia. Opa, novamente falamos de energia aqui. Transmitida através do ar ou não. Como uma onda eletromagnética ou partículas. Opa, todo mundo que está olhando a aula aí, para um pouquinho e dá uma olhada para a luz. A luz é uma forma de energia, tá ok? Ela tem uma forma dual, nós chamamos dentro da física. Ela tem partículas e tem fótons. Novamente, eu estou falando de física quântica aqui para vocês, tá ok? Mas quando vocês pararem um minutinho, olharem para o quarto de vocês e enxergarem uma lâmpada de luz, tá? Uma lâmpada de energia, desculpa assim, e a luz é o produto da energia, né? Aquilo ali é um tipo de energia. Opa, tem partícula e tem onda eletromagnética. E o trabalho final dela é o calor que está se propagando aqui na minha mão. Tanto é, quando eu me aproximo, eu consigo sentir essa energia que nós chamamos de energia térmica, ok? Então, esse é o conceito de radiação. E energia nuclear? Energia nuclear consiste no uso controlado das reações nucleares para poder se obter, através dessas reações, energia para realizar movimento, calor e geração de eletricidade, que nada mais é do que uma ação ou um trabalho também. Vocês estão enxergando aqui a parte de conceitos de radiação, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, eu estou indo rapidinho porque eu estou fazendo uma revisão, tá ok? Então, vamos lá. Radiação nuclear. Professor, o que eu encontro de radiação nuclear no vestibular? Bem, radiação nuclear. Nome dado às partículas ou ondas eletromagnéticas emitidas pelo núcleo durante o processo de reestruturação interna, para que esse átomo ou o núcleo do átomo atinja a estabilidade. Então, se é radiação nuclear, pessoal, ela vem do núcleo, tá ok? Quais são os tipos de radiação nuclear? Alfa, beta e gama. Professor, e raio-x? É radiação nuclear? Não. Raio-x vem lá dos elétrons, tá? Também vem um pouquinho de física quântica. Vem um pacote de um fóton, bate lá na camada eletrônica, e aí sai
essa onda eletromagnética formando o raio-x. De forma resumidamente é isso. Isso cai no vestibular? Não, é muito difícil. Mas pode perguntar para vocês, o raio-x vem da onde de um átomo? Vem da camada eletrônica. E a radiação nuclear? A radiação nuclear vem do núcleo. A radiação alfa, ela é uma partícula, ela tem massa. A radiação beta, ela é uma partícula, ela tem massa. A radiação gama não é partícula, tá? Ela é uma onda eletromagnética muito parecida com o raio-x. Tanto é que, quando nós vamos estudar a capacidade dos tipos de radiações, fazer uma penetração por tipos de materiais diferentes, a radiação alfa ela é facilmente guardada dentro de um papel. Eu tive uma professora de física lá no Procardíaco que ela carregava uma fonte alfa dentro da bolsa dela. Totalmente errado. Eu achava isso mal barato. Mas é errado, não se pode carregar radiação. E ela botava no potinho, cobria de papel e levava para poder dar aula para a gente sobre radioproteção. Hoje eu sei que isso não pode acontecer de jeito nenhum. As leis de radioproteção regidas pela Vigilância Sanitária e pela SENEM proíbem isso, tá ok? Mas para a gente não tinha perigo porque estava embrulhada no papel. A radiação beta, ela passa pelo papel e para na beira da mão. Elas são mais destrutíveis, tá? A alfa e a beta. Agora, a gama, a X e o nêutron, eles são radiações eletromagnéticas, então eles têm a capacidade de penetração muito maior. Então, eles passam pela mão, passam pela madeira e o nêutron passa até pelo chumbo. Eu tenho que ter uma camada muito maior de proteção aqui. O chumbo, ele para o raio-x e para a radiação gama. Professor, pode ter pergunta assim no vestibular? Pode, claro que pode. Que tipo de pergunta que poderia ter? Ué, se um hospital está colocando um aparelho de raio-x lá, ele precisa ter proteção para quem está por lá de fora? Claro, precisa ter proteção, porque o raio-x que vai ser disparado dentro desse hospital só interessa ao paciente. Quem está por lá de fora, que é um indivíduo não ocupacionalmente exposto, não tem que tomar radiação. Então, tem que ter proteção. Ué, mas se esse hospital for utilizar radiação beta, aí já não é mais o raio-x. Pode proteger a sala com madeira? Pode. Pode sim. Agora, se for raio-x, tem que ser chumbo. E se for raio gama, tem que ser chumbo. Ok? Deu para entender? Vamos passar. E as forças fundamentais, pessoal? Então, até os dias de hoje, nós temos 4 forças fundamentais. A força eletromagnética, que eu acho que vai ser ditada pelo professor Paulo Vitor. A força gravitacional, aí eu não sei se é a professora Adriana ou a professora Helena que dão para vocês. E nós falamos aqui sobre a força nuclear fraca e a força nuclear forte, tá ok? Mas essas são as 4 forças fundamentais da física. Bem, o núcleo do átomo, conforme eu disse para vocês, ele é constituído por partículas de carga positiva, que nós chamamos de prótons, e eles têm massa, têm peso ali, tá ok? E de partículas do mesmo tamanho, mas são sem carga, são ausentes de cargas, tá ok? Determinados nêutrons. Então, dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva, nêutrons, ausente de carga. Os dois têm massa? Os dois têm massa, tá ok? E aí, como que eles ficam juntinhos? Tem aquela história lá que os opostos se atraem, né? Vocês lembram disso? Sempre brincaram nisso? Opa, mas próton e nêutron são opostos? Não, porque o próton tem carga positiva, o nêutron é ausente de carga. Essa capacidade de fazer eles estarem juntinhos ali é aquilo que nós chamamos de força nuclear forte. Então, a energia que mantém os prótons e os nêutrons juntos é dentro do núcleo é a energia nuclear. Isso é, a energia de ligação dos nêutrons, que são partículas do núcleo. Bem, dentro do processo do vestibular, vocês podem ouvir falar da fusão nuclear, mas vocês vão ouvir falar muito mais da fissão nuclear, porque aquilo que é isso que interessa para a gente, tratando-se lá de trás daquilo que eu trouxe para vocês, que é sobre a energia. Então, o que é fissão nuclear? Uma vez constatada a existência de energia nuclear, restava descobrir como utilizá-la. Bem, lá atrás, Becquerel, Marie Curie, o marido dela, Pierre Curie, também, eles sabiam que existia uma força nuclear dentro dos núcleos, dos átomos. A pergunta era como aproveitar essa energia
para se utilizar. Então, a forma imaginada para liberar energia nuclear baseou-se na possibilidade de você partir ou dividir esse núcleo. Olha que a palavra átomo vem daquilo de o não divisível, de um átomo pesado. Isso é, com muitos prótons e nêutrons, em dois núcleos menores, através do impacto do nêutron. Então, eles pensaram, por exemplo, num átomo de urânio, que tem muito nêutron, muito próton, tá? Então, se o número, desculpa, eles têm bastante prótons aqui, bastante nêutrons aqui, e aí pensaram se bombardear. Então, eles vão jogar um nêutron lá no meio dele, onde tem-se a capacidade de dividi-lo. Quando ele é dividido, ele libera nêutrons livres e libera uma energia muito grande, como, por exemplo, o 200 MeV. Essa energia, ela tem uma capacidade térmica, é onde que nos interessa da energia nuclear. Então, pessoal, a energia liberada dessa fisão será uma forma de energia térmica, conforme eu disse lá atrás, quando eu expliquei para vocês, na questão da usina nuclear. E aí, isso é também um problema, que pode ocorrer uma reação de cadeia, e aí como que você vai separar isso também? Eu também mostrei para vocês a capacidade de você interromper. A partir do momento que você consegue interromper um nêutron batendo em outro átomo, não vai mais ocorrer essa reação de cadeia. Eu trouxe para vocês também, falei um pouquinho sobre o acidente nuclear de Chernobyl, lá no leste europeu, em 1886, onde uma usina nuclear teve um vazamento de energia nuclear. E aí trouxe um problema que até hoje essa cidade, eu não sei se quem já teve a possibilidade de assistir a série Chernobyl, e aí se trata muito bem do que aconteceu. Aquela energia liberada trouxe malefícios para a população. Até hoje existe índice de energia naquela região. E aí, falando de energia nuclear, eu pedi vocês na época para poder falar um pouquinho sobre o acidente de Goiânia. Alguns alunos até me mandaram o trabalho. Eu espero que quem não mandou não tenha problema, mas tenha lido lá direitinho. Nós também tivemos um acidente aqui no Brasil, tá? Lá na década de 80, onde uma clínica de radioterapia ela tinha entrado em processo de descontinuamento do seu trabalho. E aí, quando você acontece isso, por exemplo, Barra Mansa, eu trabalho numa clínica que nós estamos fechando ela dentro da Santa Casa e abrindo em outro local. E eu também tenho fontes radioativas, eu tenho fonte de césio, de bário e de cobalto. Eu não posso simplesmente pegar essas fontes e jogar lá no lixão. Eu não posso nem pegar no meu carro e levar para a clínica, tá? Eu tenho que pedir uma autorização à Comissão Nacional de Energia Nuclear para que ela mande um carro apropriado, pegar essas fontes e levar para a clínica nova que nós estamos abrindo. E lá ser armazenada de forma correta. Olha só, mas por que você tem essas fontes aí? As fontes servem para controle de qualidade, devido à meia-vida desses materiais. Mas voltando lá na acidente de Goiânia, então, o pessoal lá da clínica de radioproteção, de radioterapia, eles usavam césio. Então, eles pegaram essa cápsula, não sei qual foi o motivo, ao invés de voltarem para a Senem, já que estavam fechando o serviço, botaram num lixão. E uma pessoa lá, um grupo de pessoas foram lá, acharam e espalharam essa radiação perante alguns moradores. E alguns moradores começaram a apresentar esse sintoma da síndrome da contaminação com energia nuclear, que é ulcerações na boca, sangramento no trato gastrointestinal, até que, por acaso, um físico que estava lá desconfiou e aí acionou a Senem, e a Senem trouxe um aparelhinho que nós chamamos de Geiger-Müller, e aí constatou que a cidade estava toda contaminada. E esse é um grande problema, porque olha só, se isso acontecer em Angra dos Reis, rapidamente eles vão chegar nesse diagnóstico aí de contaminação. Em Resende também, porque tem NB, em Angra dos Reis, porque tem a usina. Agora, como que se pensar lá em Goiânia que poderia ter uma contaminação por material radioativo? Então, até lá, que aquilo ali virou um problema muito grande. Então, vale a pena vocês tirarem um tempinho de vocês e lerem. Os três principais problemas do uso da energia nuclear. A manipulação do material radioativo, que você tem que ter um conhecimento muito grande. Tá? Você tem que conhecer o princípio de Alara, que é que material eu estou lidando, qual é o tempo que eu posso ficar perto dele, qual a distância que eu devo ter para poder me proteger. A possibilidade que nós vivemos muitos anos, de acordo com a Guerra Fria, do desvio clandestino de material nuclear da antiga União Soviética para países como a Coreia, Iraque, Irã,
Então, essa é uma possibilidade que causou um problema muito grande durante algumas décadas. E depois, como se armazenar os rejeitos radioativos da usina. De maneira geral, pessoal, se me perguntarem, Saulo, você é a favor da energia nuclear? Sou. De forma responsável, eu sou sim. Tá? Porque para um país como o Brasil, que tem um ecossistema que permite as usinas hidroelétricas, é fácil de nós tratarmos que, não se tem energia nuclear, resolvemos o problema com as nossas represas. Mas lembre-se vocês que nós estamos vivendo uma crise hídrica, onde o atual governo não pensou na temporada passada que deveria ter as usinas reservado um pouco mais de água. Sal, mas eles não têm culpa de ter chovido pouco. Claro que não tem culpa, mas tem culpa de não ter um planejamento. E agora vai se ligar as termoelétricas e nós vamos pagar muito mais na nossa conta de energia. Então, eu sou a favor assim, da energia nuclear, porque mesmo as hidroelétricas, pessoal, também trazem prejuízo. Não esquece que no próprio alagamento você tem destruição do ecossistema. Nós temos uma usina aqui hidroelétrica em Resende, a usina de Furnas. Alguém aqui embaixo, não sei se tem aluno aí de Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, conhece algum plano, caso haja rompimento das barragens de lá? Eu acho que não, se tem é só para lá, porque não é divulgado. Lembrando, pessoal, que dependendo qual for a velocidade da água, de 4 a 6 Não, horas, professor. a água pode chegar aqui em Volta Redonda. Vocês, eu não sei a idade de vocês aí, mas quando em 1900, ou 1999 ou 2000, eu fazia estágio de patologia clínica no Hospital Santa Margarida, eu passei uma noite presa ali, porque teve tromba d'água e em Resende tiveram que abrir as comportas, alagou a água que parou todas as 3 pontes de Volta Redonda. Então, as hidroelétricas também trazem prejuízo. É claro que depende daquilo que é de cada país, como é necessário, quais são as possibilidades. Os Estados Unidos, a própria Rússia, França, o Japão, são alguns dos países, Suécia, Finlândia também, que investiram na questão da energia nuclear. O Brasil, nós sabemos que temos a Angra 1, Angra 2 e tem o projeto de Angra 3, mas todas as usinas ficam na cidade de Angra dos Reis, tá ok? Os efeitos da radiação, nós falamos também do efeito somático e do efeito genético. Somático, cuja expressão máxima é morte, é aquilo que pode causar morte. O que foi isso? Um acidente de Goiânia, Hiroshima, Nagasaki, que são as bombas nucleares. O efeito genético é aquilo que a radiação, principalmente o raio-x, tá, pessoal? O raio-x. Então, assim, não tem que chegar lá no doutor, no médico lá, já com o bulbo debaixo do braço. Eu li que dor de cabeça tem que fazer tomografia. Todo e qualquer exame que utiliza a radiação pode ser feito desde que seja justificável. Por quê? Aquele raio-x, ele pode atingir seu cromossomo e fazer uma alteração genética. E aquela célula ali vai se multiplicando, multiplicando devagarzinho, uma célula modificada, podendo levar aquilo que nós chamamos de produção de carcinoma, que são cânceres. Isso pode demorar 10, 20, 30 anos. E aí você pode ter um câncer provocado pela exposição. Ué, então não vou fazer mais exame. Não, pode se fazer, desde que seja justificável. Como é justificável uma mulher fazer a mamografia? Não tem essa história que se eu fizer eu vou ter um segundo câncer. Não. É provado através dos estudos que a probabilidade dela não fazer a tomografia é muito mais prejudicial do que ela fazer a mamografia. Tá ok? E aí, pessoal, deixa eu só beber uma água. Nós falamos também, de forma resumida, aí, dos ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo da água, o ciclo do oxigênio, do nitrogênio e do carbono. Então, nós falamos que 98% a 99% dos organismos são feitos desses 4 elementos aqui. Então, eu sempre brinco que, no final das contas, nós somos carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, quase mais nada. Tá, ok? Quando a gente morre, é isso aqui que a gente vira lá, dependendo de qual seja a forma que ocorre a nossa decomposição. Tá, ok? Então, esses elementos aqui são os elementos primários que compõem os organismos vivos. O resto é composto por sódio, potássio, magnésio, cloro, cálcio, fósforo e enxofre, que são elementos essenciais para a nossa vida também. Sem a bomba do sódio, potássio, o coração não funciona. Sem o cálcio, o fósforo e o magnésio, nosso osso não fica forte, tá ok? Então, é importante sabermos isso daí. O ciclo do nitrogênio, de forma bem resumida, tá? Para poder dar tempo, pessoal. 78% da nossa atmosfera
é composto por nitrogênio, tá? A maior parte dele fica no reservatório gasoso, a outra parte pode ficar no mar ou de forma terrestre, seja nos vegetais ou nos organismos também. Falamos sobre o ciclo do nitrogênio, eu mandei para vocês na época, tem questões vestibulares que falam sobre isso. O ciclo do nitrogênio é dividido em 4 partes: fixação, nitrificação, assimilação e desnitrificação. Fixação é pela capacidade de algumas bactérias que ficam dentro das raízes das leguminosas de pegar o nitrogênio atmosférico e fixá-lo dentro dessas raízes. E aí vai ocorrer um processo onde vai transformar, através de bactérias também, esse nitrogênio em amônia, NH4. Essa amônia pode ser oriunda dessas raízes ou da decomposição de animais, de vegetais, tá ok? Mas o que importa para a gente são essas moléculas virarem amônia. E aí ocorre sim a nitrificação, através de um outro tipo de bactérias nitrificantes, que vai pegar essa amônia e transformar em nitrito. Opa, mas o nitrito não serve para a gente ainda. Então vai ter mais um outro tipo de bactéria que vai transformar o nitrito em nitrato. Agora sim, o nitrato NO3, tá? Ele que nos interessa, ele que vai ser assimilado pelos vegetais, e dos vegetais é que os animais vão consumir e importar os nitratos. Tá? Então, o nitrogênio não serve para a gente, ele tem que passar por um processo de fixação. Como que ocorre a fixação? Através de bactérias nas raízes das leguminosas. Feijão, vagem, tá ok? Soja. Depois disso, ele vai ser transformado em amônia. De amônia vai ocorrer a nitrificação, que vai ser transformado em nitrito, depois nitrato, e nitrato vai ser absorvido pelos vegetais. E o processo, como tudo é ciclo, pessoal, como que ele volta para o nitrogênio? Quando esse nitrato sofre a ação de uma bactéria chamada desnitrificante, que é a capacidade de pegar o nitrato e voltar para a forma de nitrito. Basicamente, é isso que é o ciclo do nitrogênio. E aí, na época, eu trouxe o resuminho para vocês das bactérias, tá ok? Como transforma o nitrito em amônia, nitrito em nitrato, tá ok? Tudo bonitinho para vocês. Falamos sobre o processo de eutrofização, que é muito nitrito, muito nitrato, tá? Muita amônia dentro dos rios. Dei um exemplo para vocês quando vocês passam ali na linha vermelha, que vocês olham para baixo e aqueles rios estão todos, às vezes, fétidos e com a sua cobertura da superfície por tipos de vegetais. Então, essa grande quantidade provoca poluição dos rios, falta de oxigênio, morte dos peixes. Dei o exemplo da chuva ácida para vocês em Volta Redonda. E depois disso, nós falamos sobre o ciclo do carbono. Tá? O carbono é um elemento químico, tá? E o número atômico 6. O carbono, o que é importante dele? Ele serve de base de construção de diversas moléculas do nosso organismo. Talvez a mais importante seja C6H12O6, que é a glicose, tá ok? Esse carbono é encontrado no DNA, nos tecidos, nas membranas celulares, nos estoques de energia que servem lá para o trabalho, como açúcares, gorduras, tá? Proteínas, o petróleo, o carvão, também citei para vocês. Tem uma importância muito grande na regulação do clima através do dióxido de carbono e do gás metano, e também tem a questão do efeito estufa. Então, isso foi tratado para vocês. Falamos que tem 2 tipos do ciclo, o ciclo biológico e o ciclo geológico. O geológico, demora milhões de anos, tá? Ele não envolve diretamente os animais. É aquele carbono que está lá no interior da Terra, e aí ele vem em erupção, vai para a atmosfera, depois volta para o mar, ele é absorvido, pode ser pelo ácido carbônico, e aí vira aqueles calcários, até compõe os nossos corais, e depois tem aqueles movimentos de placas tectônicas, ocorre a subdução, e aí o carbono volta para o manto da Terra, e aí aguarda a próxima erupção. Então é um ciclo, mas é um ciclo muito demorado. O inverso do ciclo geológico é o ciclo biológico, também nós falamos aqui. Esse ciclo tem uma média de durabilidade de 20 anos. E ele trabalha diretamente em 2 processos muito importantes que o vestibular descasca vocês, que é a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese que ocorre nos vegetais e a respiração que ocorre nos animais, tá ok? Eu trouxe para vocês
também, pessoal, desmontando e montando as duas equações, da fotossíntese e da respiração. Elas são duas equações idênticas, porém inversas. Então, eu mostrei para vocês, para que ocorra a fotossíntese, é necessário ter o carbono, está aqui, ó, 6 moléculas de carbono, é necessário a água e é necessário a energia. Tá? Então, quando eu faço somatório desses três fatores aqui, meu produto final das fotossíntese lá naquela plantinha que está quietinha lá é glicose, que também serve de energia para o trabalho, e oxigênio. Então, a fotossíntese, qual é a responsabilidade da fotossíntese, pessoal? Produzir glicose, C6H12O6, e produzir oxigênio. E aí, eu vou lá e como a plantinha, tá? E respiro o oxigênio. E aí, eu vou fazer a minha respiração, mas essa respiração aqui, pessoal, não é a minha respiração do pulmão, não. Tá? Que tem a expiração e a inspiração, não é isso não. É a minha respiração celular. Então, como que ocorre a minha respiração celular de forma resumida? Isso aqui, ó, essa equação aqui, você fica 6 meses estudando ela dentro da bioquímica, que nós chamamos de cadeia respiratória e ciclo de Krebs. A respiração, ela vai pegar a molécula de glicose, produzida pelos vegetais, que é uma matéria orgânica, mais o oxigênio que nós respiramos, tá ok? Quando eu tenho a soma desses dois aqui, o meu produto final é o gás carbônico, que nós jogamos para fora, é a água, e eu disse para vocês também, o nosso organismo produz água. Ué, mas como que eu tiro a prova real disso? Ué, tem vezes que vocês bebem, e eu também, 1 litro de água, mas eu faço 1,5 litro de xixi. Ué, da onde que saiu isso? Parte saiu do alimento, parte saiu da produção de água que eu também faço. Mas não deixe de repor diariamente a quantidade de água de vocês. E mais energia. Essa energia serve para o meu organismo trabalhar. Tá? Então, fotossíntese, gás carbônico, água, energia solar, produto final, glicose e oxigênio. Respiração celular, vai queimar a glicose, vai queimar o oxigênio, produto final, gás carbônico, água mais energia. São equações inversas, importantíssimas para o nosso organismo. O impacto humano. A partir do momento que nós estamos falando de ciclo, quando nós queimamos esses reservatórios, seja vegetais ou, no caso do petróleo, nós jogamos muito carbono para a atmosfera. E aí nós temos a capacidade de mudar aquilo que a Terra estava acostumada a poder fazer. E aí falamos do efeito estufa também, que é a grande quantidade de gás carbônico, que tem uma capacidade de ser importante, porque ele consegue manter a temperatura da Terra, tá? Mas quando se tem muito gás, você tem a capacidade de expandir essa temperatura da Terra, aumentando o calor, e aí você tem o derretimento da parte do Ártico, tá? Das geleiras, e aí trazendo prejuízos para o nosso planeta, principalmente aumento dos oceanos. Tá? Falamos também um pouquinho sobre a destruição da camada de ozônio, tá? Através do clorofluorocarbono, que é o CFC, e se você destrói, perdão, essa camada de ozônio, que nos protege contra os raios ultravioletas, e esse raio ultravioleta pode entrar e nos atingir a pele e causar o câncer de pele. Então, aquela história que a gente vê muito na internet, que o CFC não é vilão, é tanto fake news como a Terra é plana. Não existe. Falamos do raio infravermelho, que é a capacidade de calor que vem para a Terra, e do raio ultravioleta. Tá? O ultravioleta é aquilo que traz malefícios para a gente, porque ele entra na nossa pele, tá? Destrói o DNA das células epiteliais, levando à provocação de uma coisa que nós chamamos melanoma, que é o câncer de pele. Falei para vocês lerem um pouquinho sobre o protocolo do Kyoto, criado em 1997 e entrou em vigor em 2005, onde se trata do compromisso dos países de reduzir a taxa de emissão de carbono. Também, de vez em quando, tem uma questãozinha lá que puxa no vestibular. Para finalizar a nossa matéria, pessoal, falta mais 10 minutos aqui, e eu vou falar só sobre as duas doenças e acabou de forma resumida. Eu trouxe duas doenças para vocês que servem de base, que é a doença de Chagas e a malária. Nós falamos na doença de Chagas sobre esse camarada aqui, que é Carlos Chagas, que trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz, que teve a capacidade de descobrir o vetor, o parasita, que é o agente etiológico, quem foi a primeira paciente conhecida e como conheceu o ciclo.
Falei para vocês que agente etiológico é aquele que causa doença, tá? E aí, nesse caso aqui da doença de Chagas, o agente causador é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, ó, é flagelado, tá? Então, qual é o protozoário que causa a doença de Chagas? Trypanosoma cruzi, perdão. Quem é o vetor? Quem é o agente que leva ele até a nossa pele aqui? É o triatomídeo, tá? Que é o barbeiro, perfeito? Então, ou também triatoma, depende de qual literatura utilizar. Então, esses dois nomezinhos bonitinhos aqui tem que guardar. Trypanosoma cruzi causa a doença de Chagas. O vetor, que é o barbeiro, é o triatoma ou triatomídeo. Vocês sabem que eles infestam casas de pau a pique, casas de barro, porque ele antes ficava na floresta, a partir do momento que nós invadimos o habitat dele, eles invadiram o nosso. Então, a forma da profilaxia é evitar que nesses territórios aí tenha esse tipo de mosquito. Opa, mosquito não, de barbeiro, perdão. Tá? As formas de transmissão que o vestibular cobra de vocês. A principal forma de transmissão é pelo vetor. Hoje em dia, raramente transfusão sanguínea, porque nós temos testes de controle de qualidade. De forma congênita de mãe para filho? Pode ser. Acidente de laboratório? Muito difícil. Opa, forma oral. Tem questão do vestibular que falou lá uma vez, deixa eu ver se é no próximo slide. Não, não tá não, perdão. Que teve pacientes que contraíram através do açaí ou da cana-de-açúcar, questão de Enem. Então, pode se contrair o Trypanosoma cruzi, que vai provocar doença de Chagas através do açaí e da cana-de-açúcar? Pode. Mas, professor, e o açaí que eu tomo na esquina? Não, esse açaí está congelado. Mas quando a gente vai para a região norte, tem barraquinhas na esquina que vende o suco do açaí. E aí ele não foi congelado. Então, como é a forma, o caldo de cana que a gente tem aqui na nossa região na feira. Eles moem a cana ali na hora. Então, pode sim, se tiver o Trypanosoma cruzi ali, podemos adquirir sim. Falei para vocês que causa doença, principalmente no trato gastrointestinal, que é o intestino, tá? Porque ele obstrui a, as artérias, os vasos. Então, o intestino incha, o coração incha, perfeito? Então, ele é uma doença que causa alterações no intestino e no coração também. E depois nós falamos sobre a malária. A malária também é transmitida por um protozoário, tá? Agora, não é mais o Trypanosoma cruzi, é o plasmódio, tá ok? E quem é o agente antiológico? Aí já não é mais o barbeiro, é o mosquito, que é o anófeles, é a fêmea do anófeles, tá ok? Falamos que é uma doença que atinge mais o hemisfério sul, que foi traga para o Brasil, possivelmente quando, infelizmente, ocorria a escravidão, tá? Porque pode ter sido pessoas contaminadas vindo para cá. Por que eu falo infelizmente? Porque não tinha que ter escravidão, tá, pessoal? Também tem casos de múmias, né, que foram feitos estudos genéticos, identificar que pode ter sido morto pela malária, principalmente na base do Rio Nilo, tá ok? Então, é uma doença histórica já conhecida. No Brasil, ela atinge principalmente a região da Amazônia e da Grande Amazônia. Também mostrei para vocês, é uma região endêmica. Tá. Falei sobre o anófeles, que é um mosquitinho lá que tem que ser a fêmea, tá? Que inocula o plasmódio na gente, tá ok? Quando ele pica, então, tá lá, deposita. Falei sobre as manifestações clínicas, que é náusea, vômito, fadiga e anorexia, porque eles atingem as nossas hemácias, que também é conhecido como glóbulos vermelhos. Se for um pouquinho mais para dentro, também é conhecido como eritrócitos, tá? Então, é lá dentro que é a reprodução final dele. Então, quando ele se reproduz, eles explodem, rompem as nossas hemácias, liberando um monte de toxina. E aí causa vômito, causa náusea e levando à anemia. Falei que existe tratamento para a malária, que hoje se trata com a hidroxicloroquina. Novamente falando, hidroxicloroquina é para protozoário, não é para vírus. Não se trata vírus com hidroxicloroquina. Isso foi falado diversas vezes por várias literaturas do Brasil afora. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês um resumo. Tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Espero que tenha dado para dar um resumo para vocês de como foi o nosso ano. Tá? Desejo a todos bom descanso. Tirem uma semana para descansar. Na outra semana revisem. E aí depois vocês terão... Eu não sei qual é a data que está programado o Enem, alguém sabe?
pessoal? Professor, não sei exatamente, mas é de 20 e poucos de novembro. Me fugiu agora. É 21/11. 21/11? Ah, obrigado, Tainá. Dia 21 e dia 28. Perfeito. Então, nós teremos agosto, setembro, outubro e uma parte de novembro aí, 3 meses e meio. Então, da minha parte, eu vou sentar agora com a professora Sarita, vou sair da física e vou entrar na biologia, só biologia com ela agora para dar uma mão para ela naquilo que ela não deu ainda. Então, desejo vocês boas férias, descansem, mas estudem também dentro da possibilidade de vocês, tá bom? Foi um prazer imenso tê-los comigo nesses 6 meses aí, esses meses que passaram aí, e não desistem, tá, pessoal? Não importa quantos alunos tem aqui, o que importa é a capacidade de vocês correrem atrás do sonho de vocês, tá bom? Obrigada. Valeu, professor. Eu que agradeço. Descanso e até o obrigada, próximo professor. semestre. Obrigada pelas aulas, viu?